Olá, tudo bem? Mais um episódio do Tem Jeito Podcast, comigo, doutora Marta, que já tá mais pra lá do que pra cá de cansada. Olha a cara dela. Eu tô cansada, mas tá tudo bem. Ela tá querendo me matar, mas tá tudo certo. O convidado aqui também tá querendo... O convidado tá querendo matar a gente. Mas isso é normal dele. Ele gosta, ele nos ama. Vocês vão ver quem é. Ele nos ama, mas tá querendo matar porque nós demos um baile. Exatamente. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Nosso convidado hoje é um cara que sabe fazer dinheiro, viu? Esse sabe fazer dinheiro. Então, escutem bem o que ele tem a falar, presta bem atenção, porque ele aprendeu a fazer dinheiro muito cedo e, olha, faz muito dinheiro. O cara dorme e acorda pensando como fazer dinheiro. Só o que eu tenho feito, hein? É só o que ele faz. E não divide com a gente. Não, olha. Mentira, gente. Brincadeiras à parte. Nosso convidado é o nosso mentor na mentoria aqui, Black, e amigo, meu amigo pessoal, posso dizer isso. Um grande amigo que me socorreu em várias horas. Não vou falar muito, porque senão eu vou chorar também. Meu Deus do céu. Conosco aqui no episódio, né? Tem o podcast de hoje. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aproveitar. Pega pra mim uma caixa de lenço lá, que eu vou vender pra elas. Que enquanto uns choram, outros vendem lenço, entendeu? Exatamente. Já vou monetizar. Exatamente. É o Arismar Amorim Júnior, nosso professor e mentor. Conta pra gente quem é o Arismar. Nossa, Pra gente que não. pergunta difícil, logo de cara assim. A mais difícil é essa, eu acho. Pra gente não, porque a gente sabe, mas é pra vocês conhecerem um pouquinho o Arismar. Na verdade, assim, Dani, eu acho difícil a gente falar sobre a gente, né? Eu posso mais falar de uma trajetória, né? Alguns, talvez, que vão assistir aí, conhecem um pouco da minha história, mas, assim, o Arismar é um menino, né? Começou a trabalhar com 12 anos de idade, porque queria ter as coisas, meio que como todo jovem, como todo garoto, e o meio que eu achei foi o trabalho, né? Até você brincou aí no começo até da nossa conversa. Essa semana um advogado que trabalha comigo falou, doutor, o senhor não tem hobby, não? O hobby do senhor é a tela ligada, né? Porque Viu, gente? Às 5 da madrugada ele tá falando com a gente sobre trabalho. 5, às 3, às 4. Mas assim, não tô... E aí, até uma coisa que eu tenho pensado muito, não tô romantizando o trabalho. Acho que é uma coisa das pessoas entenderem, é que eu gosto e eu aguento a carga de trabalho. Tem gente que não aguenta. Então tem gente que às vezes quer ser e ou fazer o que eu faço, mas o corpo não aguenta. Então, não é... eu vou dormir 2 horas da manhã, às 5 eu tô de pé e eu vou trabalhar normal o dia inteiro. Tem gente que precisa dormir às 8 horas, 6 horas e eu respeito. Então, assim, não é romantizar o trabalho. Talvez, assim, isso para algumas pessoas seja tóxico. Eu andei pensando nesses dias. Por incrível que pareça. É legal. Às vezes a pessoa não aguenta essa carga, né? Mas voltando, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, estou para fazer 52, então estou há 40 anos, tenho qualidade segurada, quer aposentar? Pode aposentar. Não posso. Contrata. Não posso. Eu não pago INSS. Eu pago! Então me contrata. As regras da reforma me jogaram Quebrou. lá para frente. Então, assim, comecei a trabalhar muito novo porque eu queria as coisas, vivia num ambiente de periferia, onde a maioria das pessoas também queriam as coisas, né? Os jovens também queriam, só que optaram para sair para roubar, para outras coisas. E eu resolvi trabalhar, trabalhei em empresas, multinacional, na época, muito novo, com 12 anos registrado, CLT, naquela época antes da Constituição, era possível, né? E eu tinha o sonho de usar terno e gravata e ser alguém. Então, por circunstâncias da vida, trabalhando numa mesma empresa junto com meu pai, houve uma situação lá que meu pai foi obrigado, a empresa obrigou meu pai a me dispensar, e aí há um primeiro, vamos dizer, uma marca
que é onde eu engordei muito. Hoje eu tô mais magrinho, mas não tô ainda. Mas eu cheguei a pesar 125 quilos. Por quê? Porque essa dispensa me causou uma ferida. Rabal, uma ferida. Só que pai e mãe não. Naquela época, tô falando disso de 84, 85. As pessoas não tinham muito esse negócio de depressão, que nem é hoje, de levar no médico. Eu cortei a testa uma vez com uma martelada, minha mãe não levava pra dar ponta nem nada. Né? Café, açúcar e Estancou o sangue e vambora. era outra criação, outro jeito. Que nem hoje eu vejo a minha filha, pai, tô ruim. Eu saio correndo com ela e Às vezes não é nada, né? às vezes não é nada. Mas a gente vai. E aí, engordei, fiquei um ano estudando e passava as noites jogando bilhar a dinheiro. Pra ter dinheiro. Há dinheiro, seja dinheiro. Lógico, a dinheiro. Precisava viver. Isso foi um ano. Então, nesse um ano, eu pesava 59, 60 quilos. Eu bati 90 e pouco, quase 100 quilos nesse um ano. E aí, depois, para chegar no 125... 2, rapidinho. eu morei 2 anos lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, eu voltei para São Paulo. Meu pai, na época, continuou trabalhando nessa empresa. Depois, ele saiu da empresa. E comprou uma freguesia de leite. Ele tinha uma distribuidora de leite, mas muito pequena, uma perua velha que só vendo. Nossa Senhora, eu tenho horror a carro velho. Né? O Anderson gosta. E eu detesto. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, eu tô falando de 1989, ele tinha uma perua 1971. Nossa. E para dar uma volta, assim, para você virar o volante, tinha que virar o volante, rodar. E ele pegou essa freguesia de leite bem pequenininha, ele entregava 38 caixas de leite, 380 litros de leite, segunda, quarta e sexta. E aí tem uma virada de chave. Naquela época eu estava, como eu falei, estava estudando e tal. Aí eu fui trabalhar numa imobiliária, saí dessa imobiliária no dia do aniversário da minha mãe e eu estava lendo um livro. Como vender qualquer coisa para qualquer um. O autor chama Joe Girardi. Né? Foi o maior vendedor da Chevrolet do mundo, da General Motors. Né? E ele tinha umas técnicas de venda. E eu estava lendo o livro. Eu falei pro meu pai, quer que eu aumente a freguesia? Se eu aumentar a freguesia, o que você me dá? A gente fez em troca, ele me daria um carro se eu aumentasse a freguesia. Naquela época, a gente, para quem não conhece aí, telefone não era todo mundo que tinha também. Era caro pra burro. Eram bem, né? Você comprava, você fazia inscrição no plano de expansão da companhia de telefone, esperava 24, 36 meses para você ter uma linha. As pessoas vendiam ou alugavam telefone. Então, em casa não tinha telefone. A gente estava numa situação bem, bem complicada, porque ele tinha saído da empresa, gastou o que tinha e o que não tinha. No finalzinho ali do dinheiro foi onde ele comprou essa freguesia de leite. E eu tinha 17 anos para 18, né? Então tinha acabado ali de tirar a habilitação e tal. E eu tinha completado em abril. 18 eu fiz em abril, em agosto, 23 de agosto foi o aniversário da minha mãe, eu já estava com 18 anos e 4 meses já tinha habilitação. Eu saía da casa do meu pai, atravessava a cidade, ia até o Ipiranga, que era onde minha avó morava e ela tinha linha telefônica. Eu arrancava umas páginas amarelas da lista telefônica. Para quem não sabe, é o Google, só que Em papel. escrito. É o Google escrito. Passava de casa em casa. É lista telefônica. A telefônica dava, né? As companhias davam uma lista, um livro, né? Com todos os telefones contados e tal. Então eu tirava algumas folhas que era para não carregar O bloco todo peso, né? no ônibus. Eu ia de terça e quinta para casa da minha avó. Então eu ia na segunda, ficava terça e quinta, ligando para empresas de porte. Um cara que, por trás do telefone, né, eu queria falar com o departamento de RH, compras, financeiro e tal. Criei um script
E aí comecei a vender. Olha, o senhor compra leite? Vai dar para café da manhã nos funcionários? Ah, compro. Quantas caixas? Tanto. Eu negociava, meu pai ia para a reunião e fechava. A gente saltou em 4 meses. A gente tinha uma entrega de mais ou menos, aproximadamente uns 5 mil litros mês, para 18 mil litros rapidão. Só que aí começou a vir outras coisas. Ah, mas eu queria o leite, mas eu quero pão. A gente tem o pão também. Agora eu quero pão, mas eu quero o pão cortado. Tem também. Ah, eu queria que passasse manteiga. Aí quando foi ver, eu estava indo no Mercadão, aqui de São Paulo, buscar mortadela, buscar queijo, e cortava queijo, não sei o quê. Minha mãe levantava 2 horas da manhã para ir para a padaria já cortar os pãozinhos, sacar. Tinha uns que queria que colocava dentro do envelope. A gente foi aumentando. Tô falando comecinho de 90 já. De 90 a 91, eu lembro que era muito louco. A gente voltava para casa com um saco de dinheiro. Eu recebia, naquela época era muito dinheiro. Não tinha esse negócio de cartão, né? Eu lembro que, assim, era dinheiro que dava para comprar um Monza zero da época. Uns sacos, assim, dinheiro do que faturava, né? E aí a gente pulou da Kombi AVS 78 para 4 Kombis e um caminhão. Rápido. Aí veio o Collor e deu uma embaçada. Mas assim, é para mostrar que do nada, do zero, a gente partiu do zero, não tinha muita coisa. É possível você escalar desde que você tenha vontade. Então eu vejo muita gente hoje com a possibilidade a internet facilita demais. Não que seja o único caminho. Então assim, eu só estou achando que está todo mundo indo numa mão de achar que o marketing digital resolve tudo e... Tá deixando o tradicional para trás. Eu ainda sou do offline. Até depois que eu mostro para vocês aqui. Eu tô agora com um rapaz fazendo venda de um produto que é uma recuperação na conta de energia elétrica. Olha como é que é. Tem uma menina ligando para as pessoas. Agora eu acabei de ter um feedback. Eu estava sentado aguardando o podcast. A menina falou assim, mercearia X, eu entrei em contato e não sentiu confiança. Com a visita do Felipe, fechou o contrato. E aí a pessoa deu o feedback, olha, com a visita... Então assim, ainda é contato, ainda é presencial. Muitas pessoas ainda precisam do olho no olho. Sim, claro. De segurança, né? Porque assim, Os velhinhos que nem a gente, Dani, a geração dos seus filhos, do filho da Mar, do Murilo, da Amanda, vai ser totalmente online. Mas aí, nós estamos vivos ainda aqui, gente. E a gente consome o direito, consome produto, consome de tudo. Sim, uma das coisas que tem contribuído para essa insegurança das pessoas com o digital, com o telefone, é a quantidade de golpe que tem sido aplicado, né? Muito. Então, as pessoas... Vou dar um exemplo claro. Eu comprei uma geladeira. E eu tinha certeza que eu ia comprar pela internet, porque a loja não bate o preço do site dela mesma. E só que eu peguei um dia à noite, catei o Murilo, fui no shopping, onde tinham 3, 4 lojas de eletrodomésticos, né? E fui lá olhar a geladeira. Mas assim... Eu fui lá olhar a geladeira, vi qual que me adequava, peguei a referência e comprei. Vai ter que ter pelo menos um showroom lá na frente, ainda vai ter que ter. Sim. Você consegue comprar um sapato? Não. Pela internet? Consegue, mas para dar errado é muito... Não. Pode ser que sirva? Pode, mas muito provável que então, mas aí você olha, você fala, essa aba aqui, esse negócio... Não é igual. Não é. E aí dá um problema, não serve, é um transtorno, você tem que mandar de volta... Aí aí tem que validar, tem que entrar no site, tem que usar o voucher, tem que procurar outro. Você já passou uma cara, que nem eu, que leva anos para escolher um treco na internet. Assim, nem sempre o ponto de devolução. Essa semana eu estava no correio postando uma carta, a moça foi lá para postar uma encomenda para devolver para o Mercado Livre, porque no site dizia que aquele correio era ponto de entrega. Ela chegou lá, não era ponto de entrega, ela teve que atravessar a cidade para ir em um outro ponto de entrega. Então, assim, a tecnologia ajuda muito? Ajuda. Não, a tecnologia é maravilhosa. Ela vem para facilitar. Indo nessa contramão, né? Que nem eu estava com a campanha digital esses dias,
dar a revisão da vida toda e tal. Aí tô vendo lá o rapaz que tá atendendo pra mim. Aí eu olhei no vídeo, ele tava fazendo uma chamada de vídeo. Uma cabana, assim. Uma oca. Eu falei, o que é isso? Eu falei, Índia. Ela tava lá no Amazonas, não sei aonde. E é indígena, só que ela trabalhou registrado e tal. Então ela tem revisão da vida toda. Falei, cara, qual a chance, eu estando em São Paulo, de fechar Fechar um contrato desse. no meio do Amazonas? E isso melhora. Mas para algumas coisas, Ainda é o preferencial. eu ainda continuo, assim, eu sou ainda na contramão dessa parte. Não, e pro vendedor nato que nem você, é olho no olho. Olho no olho, você vende gelo para esquimó. Marta, porque é aquela coisa, às vezes você acha a solução na hora. Sim. Não sei o quê. É frio, o digital ainda é frio. Entendeu? Mesmo numa chamada de vídeo. Fica muito impessoal, não tem empatia, não tem aquela relação de confiança. Eu trabalho muito no digital, né? Por conta de eu trabalhar home office, né? E eu tenho inúmeros clientes que eu nunca vi pessoalmente. Que todo o processo foi um primeiro contato por telefone, depois uma videochamada, e a audiência foi online, e Você vai pagar, o cara vai mandar um Pix. vai mandar um Pix e eu nunca vou tocar na pessoa. Acontece? Em contrapartida, eu sou arcaica, né? Nós somos, assim, arcaicos. A maioria dos meus clientes são presenciais, eles querem. Eu pensei, Elismar, juro, quando deu lá de separar o escritório, eu pensei em trabalhar home office. Mas os meus clientes falam, eu quero ir no escritório. Sim, eu tava contratando. Google, eles vão no Google, acham meu nome no Google e liga, eu quero presencial. Sim, mas é o público. Que nem, por exemplo, Daniel, eu tava contratando agora há pouco uma vaga de advogado e um assistente jurídico. A maioria das pessoas. Eu queria trabalhar para você, mas no home. Eu falei, então, tem um problema. Essa vaga de advogado para atender os clientes que vêm aqui. Se você não trabalha aqui e eu tô aqui, quem vai sobrar para mim atender. Então, se é para eu te pagar para você não atender o cliente, não resolve. Então, assim, mas eu bateria muito ainda no atendimento presencial. Aí, voltando lá na história do leite, né? Então, entreguei leite durante um bom tempo. Aí, vi que aquilo não tinha muito rumo, muito caminho, porque entrou o leite de caixinha na época, né? Falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi onde eu tinha ficado 5 anos sem estudar, né? Fiquei 5 anos só namorando e trabalhando. E aí eu falei, vou estudar. Não, aí já não estava jogando dinheiro, não. Foi só 1 ano e pouco. Tomou juízo. Mas eu sou bom, mas não. Eu era bom de 2 coisas, não que de beber. Parei com as 2. Graças a Deus. Aí o que acontece? Então, fui fazer direito. Nem era a minha primeira opção. Prestei faculdade de engenharia de alimentação. De alimentos, engenharia de alimentos. Aí, não sei por que, fui fazer direito. Falei, vou fazer direito. Tinha trabalhado no escritório como office boy uma época. E tinha visto advogados, contadores, tal. Falei, vou fazer. Aí, fiz direito. Em 99 tirei a OAB. Mas, assim, o que eu acho que, assim, se pode ficar um insight estar esperto nas oportunidades. Estar preparado. Estou de olho nas oportunidades. Tudo é oportunidade, ele não pode deixar passar, né? Às vezes aquela situação, eu vejo por mim há um tempo atrás, você até brinca que você está no restaurante, você está de ouvido na conversa. E eu tenho esse defeito, a Kátia briga muito comigo. Eu, há um tempo atrás, eu deixava passar muita coisa assim. Eu estava do lado, eu poderia prospectar aquela pessoa, poderia oferecer ajuda para a pessoa, mas eu tinha vergonha. Hoje... Não, Dani, mas assim, vergonha do quê? Sabe, tipo... não, mas é normal, é normal. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Vocês me conhecem. Eu era bom no telefone. Olha como é que é até... Antagônico. Eu era bom no telefone. Por quê? Eu falo, às vezes, até para alguns alunos, eu falo,
Você tá do lado do telefone, ninguém vai enfiar a mão aqui e te puxar do outro lado da linha. Não tem como. Agora, no cara a cara, se você não for liso, se você não for ligeiro. E aí, o que eu fazia? Que nem no telefone eu arrumei um monte de cliente. Só que quando eu fui distribuir o leite, eu só era um entregador. Eu parava na porta, os meninos desciam e entregavam o leite. Quando a mulher falava assim, eu quero falar com ele, eu falava, é reclamação, é alguma coisa. Aí às vezes nem era, às vezes era para pagar, às vezes era para fazer alguma encomenda, mas eu me escondia. A partir do momento que eu montei o escritório, eu percebi o seguinte, ou eu falo, ou eu morro de fome. Então o que me fez, o que impulsionou foi a necessidade. Não era uma coisa que eu nasci, você nasceu vendendo, não. Nunca foi uma coisa nata. Diferente, por exemplo, do meu pai. Meu pai é um cara que ele chega, quando você for ver, ele já conversou com todo mundo, já marcou churrasco. Eu não era desse jeito e até hoje, se for para negócio, ok, mas algumas coisas eu ainda continuo meio reservado. Mas assim, realmente é as oportunidades. Então hoje eu estou conversando com alguém, de repente pode ser que se eu levar para Daniela, talvez ela vai aproveitar. Se eu levar para Marta, talvez ela aproveite. E às vezes é ganhando e às vezes é sem ganhar. Um outro ensinamento, uma outra dica aí. Seja generoso. Se você for generoso, volta. Foi uma coisa que eu estava até comentando com a Kátia domingo agora. Eu falei para ela, cara, dinheiro é energia. O dia que você entender que dinheiro é energia, nunca mais falta. Mas eu falei, perceba, né? Por quê? Quando a Kátia entrou na minha vida num certo momento, ela estava num momento ruim financeiramente. E eu falei para ela, cara, paga, faz o dinheiro passar pela mão, girar. Não falta. Agora, aquela pessoa que é muito... Comprar porque vai faltar, porque eu... Vai mesmo, vai. Você já pensou que vai faltar mesmo. Não vou fazer essa conta, tal. Por exemplo, recentemente saiu um processo meu de 20 anos que a Marta fez para mim, trabalhista. Dinheiro razoável. E outra oportunidade, eu penso, não vou mexer. Uma garantia. Então, mas eu acho que isso é um pouco das crenças que a gente cria. Uma crença é aquilo que o pai fala, você tem que ter uma reserva, você tem que ter uma casa. Mas assim, né, eu tenho um amigo que ele falou uma vez uma coisa que aquilo ficou marcado em mim. Ele falou, Elismar, o dinheiro que você tem no banco não é seu. Pode vir alguém tirar e já era. Como já aconteceu. Não é seu. E mais, o dinheiro que você tem lá você não quer usar. Então, por exemplo, e é real, tipo assim, eu tenho lá, sei lá, fiz uma reserva lá de... Você não quer usar a reserva. Você não quer. Exatamente. Então, e aí são coisas diferentes, por exemplo, o Anderson prega muito o core de custo, o Carlos prega o core de custo. Eu não prego o core de custo. Eu prego em aumento de faturamento. Sim. Então, assim... E eu aprendi isso com você. Aonde eu vou tirar aquele dinheiro para pagar isso aqui? Aquele dia do carro... Gente, é sério. Tenho que... Tá indo para 2 anos, né? Eu acho que foi no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia. Tinha saído... Eu tinha conseguido vender meu apartamento depois do meu divórcio. E eu já queria trocar o meu carro por outro carro. Mas eu tinha uma crença limitante que eu não queria um carro caro e não queria um carro grande. Eu colocava que aquilo para mim não me satisfazia. Mas em contrapartida... eu admirava. Eu fui despretensiosamente ver um carro. Gostei do carro. Liguei pro Arismar. Arismar, eu não sei se eu compro, se eu não compro. Eu vou ficar sem dinheiro. Ele falou, Dani, só pensa assim. Onde você vai tirar o dinheiro para pôr nesse lugar? Eu falei, tá bom. Fui lá, comprei o carro. No dia seguinte, o Arismar me apresenta um cliente que pagou o dinheiro que eu gastei e ainda sobrou. E aí, a partir daí, eu adotei essa filosofia. Eu quero uma coisa, eu vou lá e compro e começo a pestanejar aonde eu vou tirar o dinheiro para pagar aquilo ali. Que serviço que eu vou fazer? Não é tirar, assim, a gente tá falando tirar, mas não é. Que serviço que eu vou fazer para repor aquele capital?
Eu brinco com a Kátia, falo assim, Kátia, quem que a gente precisa tomar um dinheiro para pagar o jantar X? E vamos embora. Mas realmente é crença, sabendo sempre que tem que viver aquela coisa, eu posso comprar uma Ferrari. Você precisa ter uma Ferrari? Não. É bom saber que pode comprar, é bom. Mas, cara, é um carro duro, é um carro... Eu não teria hoje, né? Tava até pouco tempo, tava com a Mercedes. A Mercedes deu PT, meu pai bateu a Mercedes, deu PT. Graças a Deus que o seguro pagou, né? O seguro pagou, mas a Mercedes... Sabe o que a Mercedes tá? Se eu mandar uma foto pra você agora, a Mercedes virou plástico lá na reciclagem. Por quê? Porque eu peguei os 133 mil que era da Mercedes e vou virar negócio. Mas é isso, assim, essa mudança de mentalidade, se não houver, a pessoa não prospera. Mas assim, o Arismar, ele teve uma evolução na advocacia, né? Principalmente na advocacia previdenciária, mas também atuou em outras áreas, fez trabalhista há muito tempo, né? Criminal também. E o Arismar acertou também a mão em algumas revisões, essa dele ser observador e ver a oportunidade. Então, ele foi evoluindo muito na advocacia e hoje tem uma situação consolidada, um nome consolidado no mercado, mas esse caminho também foi tortuoso, de certa forma. Então, Marta, na verdade, eu mais errei do que acertei. Mas foi como Sabe aquela história assim? Vou mirar na lua, mas se eu errar ainda tô acertando no meio das estrelas Sim, lá. claro. É a mesma coisa, porque assim, fez revisão, desaposentação, 1.200 processos que deu água. Deu água, mas eu cobrei. E o importante, acho que até, não sei se o público quem é, né? A gente tá falando aqui da revisão da vida toda, eu não sei onde vai chegar isso, por exemplo. Às vezes nem é previdenciarista. Mas o importante, por exemplo, não da revisão em si, mas da estratégia. Revisão da vida toda, era uma revisão, era um processo que eu cobrava para dar entrada até um determinado momento. Chegou num ponto, eu falei, opa, não dá mais para cobrar, porque tá virando carne de vaca, tem muita gente. Eu parei de cobrar. Aí passei a cobrar só o cálculo. De um determinado ponto, eu passei a não cobrar mais o cálculo e passei a pagar do meu bolso o cálculo. Semana passada, eu passei a pagar por processo. Estou pagando R$300 por processo. para trazerem o processo? Contrato assinado na minha mão, R$300. Ok. E ontem me deu uma ideia que eu vou sair comprando honorários de advogado. Pode comprar os meus, porque lá para receber, eu não acho ruim. Não, mas eu falo assim, por exemplo, revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Dani, você tem 1 milhão de honorários? Não, eu sei, mas eu tô falando. Você tem 1 milhão de honorários? Quer 20% agora? Então, assim, estratégias, mudanças que ocorrem no... Aí você tem que ser como camaleão. Você tem que se adaptar ao ambiente e ao tempo. Mas não só, mas para tudo. É para tudo. Não, tudo na tudo. vida. É aquela coisa, o Arismar de 20 anos atrás não é mais o mesmo cara de hoje, né? E, que nem a Marta falou, Marta, montei lá a empresa de veículos de locação para motores de aplicativo. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Aí eu fiz uma conta. Tá me dando, eu tava deixando líquido, sei lá, 10, 11 carros, tava deixando líquido 12 mil por mês. Falei, não quero. Dá mais trabalho. Então, é mais um negócio para Pequeno. assim, no meu caso, um retorno pequeno. Para muita gente, 10, 12 mil seria bacana ali. Mas eu falei, cara, não quero. Porque é uma das coisas que você faz. Vamos lá. Eu tenho escritório, tenho 10 mil processos hoje. Eu tenho, ainda estou finalizando, mas tem 4 veículos ainda, mas chegou a ter 15 veículos para motores de aplicativo. Tem a reciclagem. Eu tenho a franquia de contabilidade, tem a Texno com recuperação de tributo, tem o óleo e tem agora eu estou comprando plástico e papelão. A reciclagem. Reciclagem.
E acabei de fazer uma parceria também com os caras aí de uma outra empresa e a jurídica. Então, tem que dar lucro, porque para administrar tudo isso, Então, mas é o que eu falo, e às vezes você tem que medir. Você tem que medir a sua disposição e É o que eu tô falando, 10, 12 mil é dinheiro? É. Puta, mas que nem, por exemplo, nesse ano que passou, eu tive 2 veículos roubados. É multa. É o cara que abriu a porta, uma passageira do Uber abriu a porta, porque deu uma síndrome do pânico nela, dentro do carro, abriu a porta e bateu no veículo que tava passando, uma Captur. Tudo bem, tem seguro e tal, mas assim, mas e a dor de podia cabeça? ter machucado alguém? Podia. Então eu comecei a pensar, eu falei, As consequências. não quero. E mais, as cobranças familiares. Então, por exemplo, a Kátia manda, pai, não sei o que, tal. Que nem o ano passado eu dei uma escapada e isso vai ficar mais constante. Então, eu estou numa descendente de talvez diminuir alguns negócios, delegar outros e, tipo assim, vou viajar. Que nem o ano passado eu fui em outubro para os Estados Unidos. Dia 31 de dezembro eu estava viajando de novo e fiquei o mês de janeiro quase todo. Aí até o Carlos, mas você vai... Vou, e assim, eu só não vou mais porque a Amanda estuda, mas... Mas, gente, vejam só. Ele faz isso porque por trás tem uma história de 40 anos de trabalho. e tem uma história também de determinado momento, pelo que eu me lembro de você contando, de você nem entender que você tinha direito daquilo, de se divertir, a questão do merecimento. Isso é importante, assim, Marta. O que acontece? Por exemplo, eu tinha dinheiro, é mentalidade. Eu tinha dinheiro, por exemplo, tal. Aí eu passava na frente de um restaurante e falava, esse restaurante não é pra mim. Não é pra mim. Muitas vezes a gente tem esse pensamento. A gente tem a condição, mas se limita. É muito engraçado. Tipo assim, o meu sonho era... Ter as coisas. Não, e andar de terno, gravar. Hoje, tem dias no escritório que eu trabalho de bermuda e chinelo. Às vezes você vai fazer reunião com ele fala assim, é de vídeo, Dani? Aí você fala, peraí que eu vou vestir roupa. Porque é o que eu tô falando. E é padrão. Percebam. As pessoas que têm dinheiro, a pessoa que trabalha, pode ficar de bermuda e chinelo. Uhum. Pode dar uma olhada, vai ficar um mais bacana, mais arrumadinho e tal, mas assim, porque as pessoas chegam num ponto que, nem, às vezes eu vou com a Kátia, a gente não tem roupa para esse evento. Eu falo, eu tenho dinheiro para pagar? Tem. Eu entro no restaurante de boa, de chinela havaiana, de bermuda, não sei o quê. Isso eu não tenho, não. Eu vou tranquilo. Mas eu tinha, sabe, Marta, assim... É porque a gente tinha a crença limitante da roupa de domingo, da roupa de sair. Tem a roupa de sair que você não pode vestir de jeito nenhum só para sair. Tem a roupa de ficar em casa, que é aquela toda furada, toda... Mas eu falo assim, Dani, mas assim... E hoje, quando a gente tem condições, às vezes a gente pega essa crença limitante e coloca, incute na cabeça. Não, e às vezes você tem... O que eu falo, e isso eu ensino pra Amanda. Você tem dinheiro para pagar? Vamos entrar no restaurante, vamos comer, e a gente vai pagar. E se o cara chegar pra mim e falar assim, aqui só pode entrar se tiver de roupa, sei lá, social. Tchau, vou pra outro. Em 2001, eu fui comprar um carro zero. Um Peugeot naquela época. E aí eu fui de bermuda, chinelo. Mas eu lembro até hoje, eu tinha 20 mil reais em dinheiro. Entrei numa loja, o cara não me atendeu. E foi dar atenção para um outro casal. Legal. Aí depois apareceu um outro vendedor. Falei, vocês ganham comissão? Falei, eu tô com esses 20 mil reais aqui e eu queria comprar um carro. Só que eu tinha a ilusão que eu ia sair com o carro da loja, um carro zero andando, né? Mas tudo bem, mas fui lá e comprei o carro. E aí o outro vendedor, não me deu atenção. E muitas vezes a gente deixa de dar atenção para a pessoa pelo jeito que a pessoa está vestida. É o preconceito, né? A sociedade ainda tem muito preconceito de que se aquela pessoa não está vestida de determinada maneira, ela não tem condições. E muitas vezes,
E às vezes engana. Valinhos tem um exemplo, não vou citar nome, mas ela é conhecida na cidade toda. Ela é uma doidinha andarilha, mas ela tem a casa dela, a mãe faleceu, deixou uma baita fortuna, e ela dorme na rua, porque ela quer. E ninguém dá nada por ela, mas ela tem dinheiro para colocar no bueiro. Então, E aí as pessoas olham, e assim, é inteligente. E as pessoas olham para ela com nojo. Mas eu acho que até demodê, né? Vamos usar uma palavra velha para dizer de uma coisa velha. Mas é até demodê hoje você julgar as pessoas, julgar pelo que elas vestem ou a aparência delas. Você mesmo tá aqui, você tá com uma camisa jeans, uma calça jeans, tênis, E assim, entendeu? E é um empresário. poderia. Eu comprei um terno da Armani. Olha que bacana, vou contar essa história. Eu fui para os Estados Unidos em 2015 e eu tinha o sonho de ter um terno. Fino, terno. Paguei $2.550 num terno da Armani. E nem era o topado, né? Tá bom. Então estamos falando hoje em mais ou menos R$15 mil, quase. Por aí. Por aí, vai, 12 mil, R$15 mil. Aí eu lembro que foi um porto-riquenho, perfeito, não sei o que, o bicho. Ele te, né, acaricia. Eu usei esse terno duas vezes. Uma na loja. E tá lá pendurado no armário. Ele tem um baita no caimento, é óbvio. Não adianta falar assim. Não, é maravilhoso, isso é inegável. Eu vou te dar um exemplo besta meu também. Eu sempre sonhei em ter um colar de pérolas. Conhece a minha origem. Meu pai, pedreiro, minha mãe, dona de casa. Eu tenho um irmão caçula que é deficiente. Os remédios são caríssimos. E nunca tive condição. Eu, quando era pequena, eu usava os sapatos da minha mãe, porque meu pai não tinha condição de comprar sapato. Ou comprava para uma, ou comprava para outra. Então, comprava um par que servia E tinha que para servir. duas. E tinha que servir. E eu tinha sonho de comprar um colar de pérolas. Eu fui na joalheria, comprei o colar de pérolas. Pergunta se usa. Então, Eu fui lá e devolvi, porque mas assim, é merecimento? saudável. É merecimento? Até é, mas... Mas aí eu olhei pra ele e falei assim, pra que eu quero isso? Daniel, a gente foi para os Estados Unidos, eu cheguei para cá e falei assim, tá, você quer comprar uma Louis Vuitton? Vamos lá na Louis Vuitton? Não. Acho feia. Não. Sabe assim, então assim, o poder comprar é que você fala assim, eu posso. Mas eu não quero. Mas é aquela questão de custo-benefício. Eu preciso realmente, sabe, tipo... Realmente preciso. É uma coisa que eu tenho pensado hoje muito sobre isso. Graças a Deus, depois que eu mudei o escritório, eu tenho tido bastante trabalho. E o negócio tá indo bem. Tô copiando meu mentor, tá, gente? Trabalhando bastante parceiro, porque eu quero me aposentar antes dele. Vocês me agora você quer aposentar. Você não quer que aposenta. Ele não vai aposentar, tá? Você é testemunha. Eu quero aposentar. Eu vou aposentar. Então, tô trabalhando bastante parceiro. Agora, eu posso me dar o luxo de trabalhar de chinelo. Eu chego no escritório, a Quitéria olha pra mim e fala assim, doutora, você veio trabalhar hoje? Aí chega a cliente e fala, você é advogado? Sou. Dani, quando eu fazia criminal, muitas vezes eu ia nos presídios sem estar de terno. E muitas vezes, é óbvio, né? O cara dá aquela medida em você e fala assim, Advogado? Aí eu pegava, puxava a carteira e falava, o que diz se eu sou advogado ou não? É isso aqui. Não é o terno, não é o sapato, não é... Eu passei muito por isso no começo da carreira, porque eu tinha cara muito de menininha. Então eu chegava nos lugares, as pessoas não acreditavam que eu era advogada. Mas o que manda é a carteira. Sabe? E assim, como eu era recém-formada, eu tive que trabalhar em 2 empregos para pagar a faculdade, toda essa história, eu não tinha dinheiro para vestimentas, porque o salário de uma estagiária, você sabe como é que é lá em 2000 bolinha, né? Se eu lembrar do meu primeiro terno, eu ganhei de um juiz. Minha avó trabalhava na casa do juiz, ela me... O cara usava um terno 66. Nossa.
Cabia 3 Arismar dentro. Hoje eu uso um 54 curto, mas eu usava, o meu seria um 58. Então pensa num bujão, com a capa do bujão de gás, era eu. Meu, mas era o que tinha, cara. Mas e você usa. Eu tô com um propósito agora na minha vida, assim. Eu passei a minha vida inteira com a minha mãe foi muito de comprar coisa em brechó. Não que, brechó tem coisas maravilhosas, entendeu? Comprar móvel usado, comprar coisa usada. Então, eu fazia muito, só que eu acho que eu fiz tanto que hoje eu tô me afastando disso, porque eu acho que é energia parada de outra pessoa. Pois até, Marta. Eu tô trocando tudo que eu vejo que tem a necessidade de trocar, eu tô indo lá trocando por uma coisa nova. De nada quebrado. Eu também não. Outro dia a Kátia derrubou um monitor lá no escritório, eu paguei R$1.500, R$1.600 em vários monitores, cada um. Ela foi fazer um negócio lá e eu falando pra ela, não faz, não é pra você fazer. Bateu, derrubou o monitor. Aí ela eu falei, agora você joga fora. Joga fora. Não fico, não gosto. A TV tá... É melhor não ter. Porque se você tem um negócio que não funciona, é melhor não ter. Eu tô nesse processo porque, assim, minha casa tava entupida de coisas velhas, ou coisas quebradas, ou coisas que não são usadas, coisas que estavam lá parado, a energia parada. E eu venho essas 2 últimas semanas num processo de... Para você ter ideia, do quarto da minha mãe, eu tirei para doação 10 sacos de 100 litros. De coisas de tecido, aviamento, zíper. Não, é que a mãe dela era costureira. Que agora... mas ela não usa mais, entendeu? E assim, ela não vai usar, porque ela tá com Alzheimer. Então, ela não vai usar. Então, ainda não tirei tudo. Peguei, as coisas que ela tem mais amor, que são as bolsas, os fuxicos, guardei numas caixas. Eu desapeguei dessas coisas aí. Não, mas eu deixei. A Kátia tinha isso. Que nem a Kátia... quanto tempo faz que você não usa? Faz 2 anos. Tchau, vai embora. Não, mas eu com roupa eu faço isso todo ano. A Kátia tinha um defeito. A Kátia, ela jogava fora. Eu falei, não, você doa, dá pra alguém. Não, eu faço isso com o meu guarda-roupa todo ano. Já teve época... Teve época de eu ficar com 3 pilhas de roupa, assim. Mas eram as roupas que eu usava. O resto que estava lá entuchando o meu guarda-roupa, eu não usava. E eu sempre faço isso. Todo ano eu faço isso com as minhas roupas e com as roupas do Murilo. Só que roupa de criança, por exemplo, o Murilo é arteiro, o Murilo se joga, o Murilo barreia a roupa. Tem roupa dele que realmente não dá. Ou é pano de chão, essa é a parte lixo, entendeu? Essa é a parte boa. Eu tenho sentido que já acaba. Não, mas é verdade. Não, é a parte ótima. Eu ouvia uma coisa de um amigo logo que a Amanda nasceu. Eu falei, cara, aproveita que a hora que ela estiver atravessando a rua e ela não te der mais a mão, passa muito rápido. Não, mas eu deixo, eu não implico com ele. Fiquei puta quando ele... Ai, desculpa, gente. Fiquei pé da vida. Eu comprei a calça da capoeira, né? Novinha. A calça chegou momentos antes dele ir pra escola e era aula de capoeira. Aí eu falei, você quer pôr a calça? Quero, branquinha. Calça branquinha. Aí no final do dia eu fui buscá-los, né? Que eu busco... O pai de um leva e eu busco os 3 na escola, né? Que são o Murilo, o Pedro e o João. São os amiguinhos. Aí eles falaram, tia, a gente pode ir ali no parquinho brincar? Beleza? Não, vamos brincar no parquinho. Murilo, na primeira corrida, ele caiu, embarreou a calça branca de capoeira. Mas eu vou fazer você lavar essa calça, moleque. É os melhores lembranças. É a melhor parte da vida. É isso, assim, veio advogando há 24 anos, agora acho que dia 7 de março, dia 10 de março, vai fazer 24 com a OAB na mão. É advogado com OAB e tudo? Advogado com a OAB, tudo. OAB é mesmo? Não, eu peguei em julho. É de março. Não, a minha é de Que a gente... Mata a cobra e mostra o pau. A minha OAB acho que é de julho. Eu não sei nem onde tem esses... tá aqui. Não fala mais, né? Expedido, aqui tá como 2018. Que é a última expedição. Olha só como são as coisas, né?
Ele usa a carteira, ela tá com o aplicativo, muito provavelmente. Não, E eu já tô carteira tá ali também. Não, eu já tô com o RG unificado, onde tem tudo. Eu uso um documento só. Eu tenho RG unificado. Não, Meu tem tudo, tem até Meu do tipo RG sanguíneo, entendeu? Mas é de eu não 99. quero trocar porque eu não quero decorar outro número. E é isso. Então, assim, são 24 anos, não é... Eu acho que se na época tivesse internet, na minha época, talvez eu tivesse chegado mais rápido onde eu cheguei. Ou não. Porque as dificuldades é que foram Te moldando. pra você A questão ter o de feeling de pegar as coisas. inteligência emocional para algumas coisas, de ser resiliente, de aceitar que nem lá no escritório até a fama que eu tenho que, tipo assim, eu aguento muita coisa quieto. Tomo uma volta de alguém. Eu fico quieto. Continuo até... É que o mundo anda, né? Eu tava comentando pra Ingrid agora, até um pouquinho antes da hora que a gente tava almoçando. A Ingrid, eu não consigo. Se eu pegar ranço da pessoa, eu não... Eu sou a do ranço. Se eu pego o ranço, demora pra passar. Conversa no amor. A minha ex-sócia lá, Não, mas Você tá ao vivo, viu? não tem problema, ela não me assiste mesmo porque ela é bloqueada em tudo. Mas assim, coisa, mas- Arismar, você tá aí com a sua carreira já consolidada e tá ótimo, e tá rico, tá Continue maravilhoso, assim, continue assim, que Deus te abençoe. Nossa. Mas assim, pro profissional em geral, não só pro advogado, a gente tem a um gente tá público falando de advogado, variado, né? a gente tem um público de advogado muito incitado pelos amigos, né, que são em grande maioria advogados. Mas assim, a gente está tendo aqui gente de todas as áreas, que conheceram o canal pelos outros profissionais que vieram. Se você pudesse dar um conselho primordial para um profissional que está começando a vida agora. Um conselho conselho. é difícil. Mas um conselho, ou sei lá, 3 conselhos. 3 conselhos. É uma mensagem Eu, para que eles consigam enxergar e então, acho que a primeira coisa que nem, por exemplo, o pessoal hoje fala muito em meta. Uhum. Eu nunca fiz nada com meta. Eu nunca. Não. As coisas foram acontecendo. Então, assim, na verdade, o que acontecia? As coisas aconteciam, eu olhava o que estava acontecendo e tentava levar para o rumo da onde eu queria. Então, eu vou dar um exemplo. Como é que eu fui parar na reciclagem? Olhei lá em outubro, vi que tinha uma empresa, uma oportunidade de negócio. Um dia antes de eu viajar para os Estados Unidos, liguei para os caras, falei, tô indo aí. Fui lá, apertei a mão do cara, parecia aquele Marcos Limone, do sócio. Falei, nós vamos ser sócio, eu tô comprando, eu vou assumir a dívida que vocês têm, tô comprando a metade da empresa. E virei sócio dos caras, assim. Falei, tô indo para os Estados Unidos, quando eu voltar a gente resolve. Mas, E os caras acharam que você era louco, no mínimo. um pouco. Não, mas assim, olha como é, que nem os caras acham que eu fui, é essa expressão que eles usaram, que eu fui um instrumento de Deus na vida deles. Por quê? Quando eu vi o negócio, eu falei, estou indo para os Estados Unidos viajar. Eu falei, na volta eu resolvo. O cara falou, na volta, quando você voltar, a gente não tá mais aqui. Eles estavam com despejo. Uhum. Então eu voltava dia 18, dia 19, dia 20 eles tinham que entregar o imóvel. Foi? voltou e Não, o Danilo foi, eu falei, Danilo, já vê o aluguel, já vê isso aqui, lá dos Estados Unidos mesmo, vê isso aqui, blá, blá. Eu coloquei acho que 250 mil, assim, só que o negócio estava produzindo 20 toneladas de reciclagem mês, esse mês a gente tá batendo 100 toneladas. E aí eu já enxerguei um mercado por trás disso que eu acho que até o final do ano, 300 a 400 toneladas de plástico por mês. Se eu ganhar 50 centavos do plástico... não, tá me ready. Mais ainda. Você entendeu? Então, assim, mas é isso, assim. É enxergar as oportunidades. Primeiro é enxergar a oportunidade. Tem um livro, e eu gosto muito dessa questão de livro, chama Oportunidades Disfarçadas. Então conta a história do cara que foi para uma convenção vender chá. Chegou lá, a temperatura não estava adequada para vender o chá quente. Ele comprou umas pedras de gelo e fez o chá gelado, que a gente conhece hoje como Ice Tea, que vende pra caramba. E outras situações. Então, assim, nem sempre uma situação ruim, ela é tão ruim assim. Tem potencial. E aí,
eu sempre olho com os olhos do otimista. Sempre, sempre. Puta, mas, cara, tem que ter alguma coisa boa por trás disso aqui. E tem milagre? Não, Tem trabalho. trabalho. Sem O milagre acontece todo dia de manhã, quando eu abro o olho. Exatamente. Aí é um milagre. Cara, se Deus me der saúde, Marta, porque assim, realmente, que nem eu tenho problema de diabetes e tal, mas eu tendo saúde, cara, não tem o que me para. Não tem o que me para. Então, não tem mágica. Não sei o quê. O fulano de tal. E outra coisa. Não é porque deu certo uma, duas, a terceira vai dar a quarta. Pode dar errado. Dá errado. Você tem que Então as pessoas que nem eu vejo muito profissional, e aí eu não tô falando de só advogado, não. Mas eu sempre fiz assim e deu certo. Então, mas mudou. As coisas transformam, né? Não sei o quê. seguir a evolução do mundo para fazer diferente. Eu vejo, assim, falando no nosso ramo, muitas pessoas lá na cidade que eu moro, no interior, elas não acompanham a tecnologia. Tanto que muita gente fala que eu sou advogada TikTok da cidade. Eu sou conhecida lá advogada TikTok. Por quê? Eu tô nas redes sociais. E eu sou cara de pau. Eu chego no fulano, já dou meu cartão. E aonde eu vou, a minha prima Cristina até brincou uma vez, que onde eu vou para visitar, eu levo um bolo de cartão e deixo. Onde eu vou, qualquer lugar que eu vou, eu deixo um bolo de cartão. Eu fui no resort, eu deixei um bolo de cartão. Dani, eu ia pra Bahia viajar, pra Porto Seguro, isso lá atrás. Na delegacia essa semana, Lá de casal, não sei o quê. O que você faz? Eu sou advogado. E eu, cartão lá no meio de Porto Seguro. então, essa semana eu tava na Mas delegacia. tá certo. Na delegacia acompanhando uma cliente fazendo a protetiva, tava saindo uma outra que tava fazendo BO sem advogado e falando, não vou fazer a representação porque eu tenho medo dele, não sei o que. Eu falei, opa, peraí. A mulher me ligou. Gente, é assim, é saber olhar a oportunidade e não só na área do direito. Assim como você, eu tô começando a enveredar por outros caminhos. É lógico, a gente tem que ir com calma. Não pode querer meter os pés pelas mãos, porque senão a gente também quebra a cara, né? Porque eu já tive tombos lá atrás, eu já fui dona de disque beat, eu fiquei na época da faculdade ainda, fiquei com 200 mil de dívida na época para um estudante de direito. É muito dinheiro. Eu terminei de pagar em 2008, depois de formada. Você bate a cabeça? Bate. Mas quem não tem medo de trabalhar, Não, e é o que eu tô falando, Dani, assim, é a questão de enxergar com otimismo. Sempre tem um aprendizado, tem uma história, que nem eu entrei em outubro, nós estamos em março, o galpão estava faturando pouco, são 5 meses, quase 5. aí eu cheguei lá um dia e aí tem pai e filho que tocam lá, eles têm uma história bem bonita, ele criou esse filho sozinho desde os 2 meses de idade numa Kombi, que ele era catador, o cara. Chegou a ter 10 funcionários, a empresa estava bem montada, a pandemia veio e rachou eles no meio por causa da estratégia que eles usaram. Aí eu falei, bom, deixa eu ver indicadores. O papelão me dá tanto, o plástico me dá tanto de retorno, a latinha me dá tanto. Então, por exemplo, latinha, que é a vedete do ramo da reciclagem, o retorno é pouco, porque assim, eu pago 5 e vendo a 6,50. Tá? 30% a margem. O plástico eu pago 1,50 e vendo a R$4. O que eu fiz? Tem vários depósitos perto. Não, Dani, eu mudei a estratégia. Cheguei para eles e falei o seguinte, a gente vai ser os caras que melhor paga na lata. Aí eles falaram, você é louco? Eu falei, tá, quanto... Tá todo mundo pagando 5. Eu vou pagar R$6 na lata. E eu vendo com pouca lata. Mas eu não queria a lata. O que eu queria? Plástico. Só que o cara vem com a lata para me vender e vem com o carrinho cheio. O catador vem com o carrinho cheio de plástico e papelão, né? Você acha que ele vai vir vender a lata para mim e depois ele vai andar 2, 3 quilômetros para ir lá no Zé vender o... Lógico, não. Você tem que aprender a casar as coisas. Eu aumentei sem fazer esforço. Tal. Aí outra coisa que eu implantei lá, por exemplo, eu tenho lá os catadores e eu liberei um chuveiro para eles tomar um banho 5 minutos
banho quente, um café, um leite e um pão de manhã e eles podem guardar o carrinho lá. Olha só. Matou a pau. Fidelizei os caras. Fidelizou, é verdade. Então, de assim, além de fidelizar, você olhou para eles como pessoas. Não, mas assim, mas eu ainda vejo assim, como eu sou um capitalista. Você entendeu? Mas Você é um se puder unir o capital com o social, ok. Mas entendeu? eu tô fazendo bem pros caras. Eu sou bonzinho. Não, não é que eu sou Você bonzinho. tá pensando em você, né? O cara vai vir lá no final da tarde com o carrinho dele. Pra deixar lá pra dormir. Ele não vem com o carrinho vazio, ele vem com o carrinho cheio. Eu já compro o material dele, ele deixa o carrinho dormir. De manhã ele sabe que ele tem um pão, tem um café, tem um leite e toma um banho quente. E aí eu tô pondo na cabeça deles que, por exemplo, eles entrarem num condomínio, se eles estão limpinho, É muito mais fácil. É muito melhor. Gente, é questão de oportunidade. Oportunidade. Tá aqui diante de uma pessoa que Não perde nenhuma oportunidade. de uma família muito humilde, trabalhou bastante. Tem o irmão também que trabalhou bastante. Hoje eles são sócios em alguns negócios, prosperaram muito, tem uma história de vida maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo é curto. o papo é bom. Ficaria aqui, o Arismar Abre uma cerveja aí que nós vamos embora. faltou ele trazer a cerveja, mas da próxima ele traz. Se deixar, a gente fica aqui até às 5 da manhã conversando. Mas Acho que é isso. eu acho que assim, se vocês pegarem 1/3 do que ele falou aqui, vocês vão perceber que para tudo tem jeito, né? Dani, eu enxergo. Só não tem solução com relação a coisas de saúde em algumas situações. Então, dependendo da situação que ele, por exemplo, a questão da Marta, minha mãe tem Alzheimer. Cara, é irreversível. Então, se a gente parar para pensar, como teve notícia agora há pouco tempo do Bruce Willis. Cara, dinheiro não é dinheiro. Dinheiro o cara tem. Então, cara, é a saúde, tendo saúde, cara. E com tanto investimento, eu imagino assim, a indústria, ela investe em pesquisa para a cura do Alzheimer, né? Porque imagina você descobrir uma cura para o Alzheimer. Sim, não, mas eu falo assim... Para demência, assim, porque o que mais, eu acho que assim, o que mais eu vi a minha avó no final do Alzheimer. A minha avó, você pedia para Deus levar ela. Porque era uma situação, você perde o contato com o mundo. Sim, apaga. Não Às é mais vezes a você pessoa, com algum problema de mobilidade, da idade, decorrente da idade, você ainda tem uma dificuldade, alguns problemas são terríveis, a gente não vai aqui Minha generalizar. mãe que tem as duas pernas. Exatamente. Mas Mas você perder o contato com o mundo, o meu filho perdeu a avó. Ele tem uma paixão por aquela avó, brigavam que nem cão e gato. Ela brigava com ele, bronca, isso e aquilo, só que de 2 anos para cá ele perdeu a avó. A minha mãe, a primeira coisa que ela perdeu foi o afeto. Entendeu? O afeto. E ele sente muito isso. Mas o que eu falo assim, a questão da saúde, aí não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro que resolve. Ameniza, dá tratamento. Trabalho, mas- não tem oportunidade que resolve. E aí, assim, né, você falou da dica, aproveita a jornada, Sim. aproveita o caminho até lá, porque assim, quando eu tiver um carro zero, eu vou ser feliz. O carro zero não vai te fazer feliz. Quando eu tiver a casa no condomínio fechado, eu vou ser feliz. Não. Se você é infeliz no seu dia a dia, quando você tiver o dinheiro, você também... Tá cheio de gente rica aí, infeliz, viu? Com certeza. Tá cheio de Com gente rica certeza. que só tem dinheiro. Com certeza. Tá cheio E eu de acho gente assim, rica que só tem dinheiro. a gente passa por momentos difíceis na vida. Mas a gente também tem que saber olhar para eles e saber que vai passar e não se sentir derrotado, né? Ontem eu fui para minha aula de dança, né? Eu faço aula de dança lá, fit dance. E ontem eu falei com a Cris, né? Que é a mãe do Pedro Henrique, que vai comigo na aula de dança. Falei, cara, eu amei essa aula. Essa aula foi deliciosa. Eu não tô sentindo dor nenhuma, eu tô ótima. E mesmo diante da dificuldade, saber também entender os momentos bons, apreciá-los,
que eles vão ser preponderantes para você superar aquela dificuldade, né? Passar por aquilo, né? A questão é o que o Orismar disse. Muitas pessoas falam assim, quando eu tiver o dinheiro, eu vou viver. Não. Quando você tiver o dinheiro, você pode estar velho demais, doente demais para viver. Vai te faltar. É a conversa da Disney. No primeiro momento eu levei a Amanda achando, né? Hoje quem gosta de ir sou eu. Mas você não quer ir pro Egito? Não, não quero. Um sol do caramba, umas pirâmides lá que eu não sei. Eu não quero. Mas eu quero ir pra Disney. Eu gosto de lá. Se eu pudesse, eu morava lá. Tal. Só não vou por causa do inglês. Mas assim, são gostos. Eu quero ir pra Paris. Que nem eu falo pra Cativan, quer ir em Paris? Não, vou lá olhar aquela torre de ferro. Ela não tem vontade. E eu também não. Mas assim, aí tem gente que vai falar, meu sonho é ir pra Paris. Ok, faça o seu sonho. Vá atrás do seu sonho. Meu sonho era ir pra Nova York, mas eu fiquei sabendo que tem muito rato também. Não, mas é o que eu falo, Marta, mas assim, agora, você vai esperar ser feliz o dia que você for pra Nova York? Não, claro Vai que não. esperar o dia que você tiver dinheiro. Seja feliz agora. Dá um jeito, parcela, faz. O trajeto. Tem um parceiro meu que ele passava, eu comento muito, ele passava no escritório pra pegar R$10 pra pôr de gasolina na moto. Hoje ele tem um patrimônio 3 vezes maior que o meu. Então, assim, deu um hábito. Ele senta lá, ele falou, doutor, eu gostava quando eu e o senhor ia fazer uma diligência, a gente comia um pão com mortadela, punha a gasolina num golzinho vermelho, bolinha lá que eu usava, ele falou, e a gente tomava umas pingas, uma cerveja, uns negócios, e nós era muito mais felizes. Eu falei, até era, porque era descompromissado, era, sabe, tipo, hoje não. Ele falou, hoje a gente só sai pra falar de negócio. Não tem um assunto que seja. Porque Falar de realidades. Não, é o que eu tô falando. A gente falava de besteira. Ele lembra dos negócios que eu falei, você lembra que a gente ia lá na 25 de março comprar os negócios, não sei o que, CD pirata. Eu falei, rapaz, eu nunca fiz isso, não. Gente, não escutem isso. Bom, eu agradeço muito por ter aceito vir aqui. Ficar de me enrolaram o dia inteiro. Ele pagou até o lanchinho pra gente. Obrigada. Vai fazer o Pix depois. Eu não quero Pix. Não. vamos fazer o seguinte, essas contas pequenas eu pago. Quando for pra comer na família Mancini, lá no Fazano, você paga. Família Mancini. Aí você paga. Eu já fui. Essa conta maior. Me convida. Gente, me chamou pra comer, super top. Eu adoro comer bem. Gente, então, obrigada. Valeu. Tchau, Obrigado, até o vocês. próximo. Obrigada, Arisbar. Tchau, até o próximo episódio.